Salve você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre cruz. Eu pesquisei no Google versículos sobre cruz e eu quero falar hoje aqui com você sobre eles. E entender o que eles significam. Tá aqui, ó. Um montão de versículos. São 10 na verdade, ao todo. E vamos saber o que eles querem dizer. O que Jesus, o que Deus quer dizer para nós com esses versículos. E eu quero te falar que nem eu sei não. Nem eu sei, apenas peço misericórdia a Deus para que Ele nos revele isso aqui hoje. Então bora lá, né? Sem enrolação. O primeiro versículo diz assim, ó. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Pesado. Eu quero já ler o segundo versículo aqui porque é basicamente a mesma coisa. Um está lá em Mateus e o outro está em Lucas. Mas são basicamente a mesma coisa. Eu vou ler aqui junto. Diz assim, ó. Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou ler aqui mais uma vez, só para você entender. Ó, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou, e não segue após mim, não é digno de mim, não é digno do meu sacrifício. Jesus falando isso aí. Então vamos lá. Você sabe o que significa cruz? Você sabe por que Jesus foi pregado na cruz? Cruz, se você for olhar na raiz da palavra, o significado de cruz significa exposição. Então quando Jesus, aqui no versículo, ele diz e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, e qualquer que não se expor a sua cruz e não ir após ele, ou seja, atrás dele, com ele, ou seja, no caminho que ele deu para nós percorrermos, não é digno do sacrifício dele, não pode ser chamado de discípulo dele. Mas peraí, Pedro, ainda não entendi não. Como que eu vou te explicar isso, hein? Como? Eu vou tentar, vamos lá. Por exemplo, Deus ele me deu uma obra, Deus ele me deu missões, Deus ele me deu muita coisa para eu fazer. Deus me deu uma batalha para eu batalhar, para eu lutar. E sabe o que eu faço grande parte das vezes? Eu não faço aquilo que ele me chamou para fazer. E outras vezes, como eu estou fazendo aqui agora, que eu espero que daqui para frente seja só acerto, só obedecer ferrenhamente. Quando eu obedeço, aí eu estou carregando a minha cruz, eu estou carregando aquilo que ele me deu para carregar. Todos nós temos uma cruz, algumas estão mais pesadas sim, algumas estão mais leves, mas você sabe o que é melhor de tudo isso? É que quando você vai após ele, tudo se torna leve, o fardo dele é leve, a cruz que ele fala pra gente carregar, ele que carregou. Então peraí, levar a sua cruz na verdade levar a sua cruz após ele. Caraca, você já parou pra pensar sobre isso? Levar a sua cruz é levar a sua cruz após ele. Jesus, ele levou a sua cruz porque ele merecia? Ou ele foi pregado na cruz porque ele merecia? Não. A morte de cruz, nós é quem merecíamos. Porém, ele fez aquilo para que nós pudéssemos ser justificados. Jesus, quando ele estava falando com Nicodemos, sabe o que ele falou? Que o mundo ele já está condenado. A condenação do mundo é a seguinte, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más e não queriam ir para a luz para que as suas obras más não fossem reveladas. Porém, aqueles que amam a luz vão para a luz, para que as suas obras em Deus possam ser reveladas. Você está entendendo isso aqui? Cara, levar a sua cruz é levar todo o seu fardo de pecado para Jesus.
Levar o seu fardo, o que é de mais pesado para você, que você vive aí, ó, e não chega a lugar nenhum, leva até ele. Todas as suas maldades, leva até ele. A exposição, nossa. Então você tem que levar a sua exposição, se expor para Jesus, para ele justificar o seu fardo, para ele carregar o seu fardo. O que é isso? Eu já poderia parar por aqui. Nesse versículo. Mas não vamos parar não. Então, cara, para você, ô mocinha que tá me assistindo aí, irmãos e irmãs, carregar a sua cruz é se expor para Jesus, para que ele, como fiel e justo que ele é, ele perdoe seus pecados, ele carregue o seu fardo. E bom, carregando o fardo, ele carregando o seu fardo, você vai ter que ter novas visões, novos gestos, novas ações, que ele vai te dizer lá no caminho. Porque o caminho é ele. Bom, vamos para o segundo versículo aqui. Eu acho que se eu ler 2 aqui, meu amigo, sua cabeça vai explodir. Já li 2, né? Um que estava lá em Mateus 10:38 e outro em Lucas 14:27. Mas é basicamente a mesma coisa, então eu quis já falar aqui de uma vez. Bora lá para o terceiro versículo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Para quem não sabe, Jesus aqui, para dar mais contexto, Jesus aqui em Marcos 10:21, ele está falando sobre o jovem rico. Não sei se você já ouviu falar da história do jovem rico, mas vou te contextualizar aqui um pouquinho, até para a gente poder receber essa revelação de Deus, que eu ainda também não sei, moço. Tô falando, eu peço misericórdia para Deus e Ele me dá enquanto eu tô falando com você. Ele é um rio de águas vivas. Quando eu começo a falar, Ele coloca coisas na minha boca e sai. Na verdade, Ele coloca no meu coração. E aí sai por aqui, ó. Vamos ler mais uma vez o versículo? Me perdi. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O jovem rico, ele tinha chegado em Jesus e ele queria o quê? Ele queria saber como ele poderia acessar, entrar no reino de Deus, o reino que é a promessa do Senhor para nós, né? Como que eu posso entrar no reino, Jesus? Então Jesus, olhando aquele jovem muito rico, de muitas posses, disse para ele: segue os meus mandamentos. E o jovem, sabe o que ele falou? Desde a minha mocidade, desde pequenininho, que eu já sigo os teus mandamentos. Porém, não dá para enganar Jesus, cara. Jesus era Deus na terra. Deus habitando em carne entre nós. Não dá para driblar, não dá para fazer nada sem que ele saiba. E bom, Jesus, conhecendo a vida dele, conhecendo o coração dele, falou assim: esse cara aí, ele não segue todos os meus mandamentos como ele está falando, não. Pegou o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Primeiro mandamento. E disse assim a esse jovem rico: já que você segue todos os meus mandamentos, eu vou fazer um desafio aqui, cara. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e me segue. Ai. Aquele jovem, ele olhou assim para Jesus, deve que pensou na cabeça dele, né? Eu vou ter que dar tudo que eu tenho para teu reino, mas eu já tenho tanta coisa. Essas coisas aqui me agradam tanto, essas coisas aqui fazem tão bem para mim. Qual a garantia que eu tenho do reino? Ai, se ele soubesse, hein? Ai, se ele soubesse. Tomara que ele tenha arrependido. Um dia eu ainda vou, talvez, encontrar esse cara lá no céu e perguntar: e aí, cara? Depois você se arrependeu, né? Tenho certeza, né? Na verdade, eu espero que ele tenha se arrependido disso.
E vamos ler aqui novamente. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Sabe por que Jesus fez aquilo? Porque aquele jovem, ele queria seguir Jesus. Ele queria acessar o reino. Ele queria estar com o nosso mestre. Porém, o coração dele estava travado em uma coisa, como o coração de muitas pessoas está. Ele queria ter 2 senhores. Porém, a Bíblia mesmo nos fala que a nós é devido ter somente um Senhor, pois há de amar a um e odiar o outro, ou há de servir a um e desprezar o outro. E qual era o outro Senhor, além de Jesus, que ele queria seguir, esse jovem aí? Ele queria seguir ao Deus do dinheiro. Ele queria o dinheiro como seu Senhor também. Nós governamos sobre o dinheiro, porém o dinheiro governava sobre aquele rapaz. Então, sobre todas as posses, sobre tudo que ele tinha, sobre tudo aquilo que parece que governava sobre ele, né? Todos os seus bens e para lá, fizeram com que ele não quisesse ceder ao que ele precisava ceder. Não é que Jesus não gosta de rico, ou não é que Jesus quer que todos os ricos deem a sua riqueza, mas é que aquele jovem ali, como é que eu posso dizer, cara? Bom, ele não entendeu o que era o reino. Ele não entendeu as maravilhas que tem no reino. O quão grandioso, o quão rico é o reino. Voltei aqui. Você viu o que acabou de acontecer aqui? Eu fiquei um tempinho parado, eu pausei aqui, porque do nada, cara, deu um branco. Parece que eu tava diante de um abismo e não conseguia achar as palavras. As palavras parece que não estavam mais aqui, sabe? Parece que tudo fugiu. Eu tava aqui diante de um abismo olhando assim, caraca, cara, não sai nada. Porém, se eu não tivesse dado a minha cruz para Jesus, a minha exposição, aquilo que eu carregava e que era pesado, mas ele tá carregando por mim agora, olha, eu acho que eu ia desesperar, ia ficar nervoso, eu ia recomeçar o vídeo, eu ia fazer um monte de coisa. Porém, como ele carrega tudo por mim, e eu confio nele, então eu descanso. Sabe o que é descansar? Não é descansar depois de um dia de trabalho, não. Isso aí chama desfrute. E isso aqui também é um desfrute também. Mas descansar, pra mim, cara, é ser, tipo, tá diante de um problema e fazer isso aqui, ó. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu quero voltar aqui de novo no versículo. Olha só. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus se agradou daquele jovem. Mas disse, né? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Jesus queria dar tudo para os pobres por quê? Era para os pobres? Não, porque pobre, na raiz da palavra, pobre significa improdutividade, ou seja, tudo que você dá para eles, eles vão gastar, não vai investir, não vai multiplicar aquilo, não vai prosperar com aquilo. Estou falando de riqueza não, mas pobre significa improdutivo. Alguém que é improdutivo não produz, ou seja, não gera mais. Essa fala não era sobre os pobres, mas era sobre aquele jovem, pois Jesus disse assim, ó, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Sabe o que aconteceu, cara? Tinha uma coisa que o impedia de se entregar totalmente, de expor totalmente a cruz que ele ainda estava carregando, que era o dinheiro.
pois o dinheiro, todos os bens ocupavam muito tempo, ocupavam muito do coração daquele jovem. Muito espaço que era somente de Deus. Então aquele jovem ficava buscando coisas no mundo, no dinheiro, sendo que ele poderia achar todas essas coisas, na verdade, coisas melhores, em Deus, deixando Deus ser todo dele e ele ser todo de Deus. Olha aqui que o final do versículo nos diz: dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, e vem, toma a cruz e segue-me. Então, o que isso aqui quer nos dizer? Que a gente tem que tirar aquilo que a gente menos quer tirar de nós, aquilo que a gente mais ama no mundo. Neste mundo, não estou falando de Deus não, mas aquilo que a gente mais ama no mundo que a gente vive. Olha, esse mundo aqui, ó, palpável, isso aqui, ó. Às vezes o que você mais ama é o dinheiro, às vezes o que você mais ama é um relacionamento, é o seu trabalho, é um sonho. Entrega todas essas coisas para Deus. Vou ler de novo, tem que entrar na sua cabeça. Olha lá. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. O que é uma eternidade, milhões, trilhões, quadrilhões de anos, coisa sem fim de riqueza, de tesouro, para, sei lá, cara, 80 anos que você vai viver aí? O que é isso? Eu vou te dizer, os sonhos que Deus tem para você, os caminhos que Ele tem para você percorrer, são muito maiores, são muito mais altos dos que o que você tem, dos que o que você sonha. A Bíblia diz que não passou por coração de homem algum, ou mente humana algum é capaz de explicar, ou de imaginar, ou de processar aqui na cachola aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, para aqueles que o amam, para aqueles que querem carregar a sua cruz até Jesus e ir após Ele. Então, quero te perguntar, o que está entre você e Jesus? O que você está amando que está no lugar dele? Tira para fora, moço, não vale a pena não. Tira. Que você vai ver uma coisa muito interessante acontecer, que é o tal favor de Deus. Nossa Senhora. Eu vivo no favor, sabia? De tudo que eu faço, que eu me dou bem, que eu prospero, você acredita de verdade que eu faço tipo 99%, ou que eu faço 1% e os outros 99% simplesmente acontecem, supostamente acontecem para aqueles que estão ao meu redor? Sabe por que supostamente acontece? Para quem olha de fora, é Deus. É Deus quem faz. É Deus quem provém. Se chama favor. O favor ele te empurra. Você só precisa dar o primeiro passo. E ele faz o resto. Você já ouviu falar da história de Moisés, certo? Deus ele falou para Moisés: vai até o mar vermelho, com o meu povo, com os hebreus, e lá você vai estender a tua vara e eu vou abrir o mar para vocês passarem. Aí Moisés poderia muito bem pensar assim: o quê? Abrir o mar? Como se abre um mar para que eu possa passar? Como assim? Que história de doido? História de doido. Bom, é isso aí. Deus ele fala muitas loucuras ao nosso coração. Loucuras para aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão de fora. Mas para você que consegue enxergar aqui dentro aquilo que ele está te falando, não é loucura, é puro amor. Então você vai lá e faz, dá o primeiro passo. Moisés poderia ficar pensando: que loucura, não vou fazer não. Mas ele deu o primeiro passo, ele foi lá para frente do Mar Vermelho. E o que Deus fez? Abriu o mar.
e ele passou. Há coisas muito menores que Deus fala para você fazer, Deus põe no seu coração. Ele fala aqui, ó, no coração, não é aqui não, tá? Tudo que vem de Deus passa por aqui, no coração. Ele fala as coisas e você fala, ah não, tô inseguro, não vou fazer isso não. Mas é de Deus. Mas e se der errado? Como assim vai dar errado? Onde Deus coloca a mão, ninguém impede, de forma alguma. Só basta você dar o primeiro passo. Que tal dar o seu primeiro passo agora, tendo mais intimidade com Ele, orando, conversando, contando aquilo que você precisa expor para Ele. Ele é seu melhor amigo, vai por mim. Só que você ainda não o conheceu, mas Ele está te esperando. Vai lá. Li 3 versículos, né? Para não dar muito tempo, já tem 20 minutos. Eu vou continuar esse vídeo em outra parte, tá bom? Mas obrigado pela sua presença, obrigado por ter me ouvido. Curte, comenta, porque dessa forma o YouTube engaja a publicação e entrega para mais pessoas, e mais pessoas veem essa mensagem. E se você foi o causador de alguém escutar uma mensagem que vai fazer bem para ela, Deus fala que Ele dá galardão, dá recompensa para aqueles que levam a palavra dele para frente. Se você faz isso, mesmo sem estar falando aqui, mas de alguma forma fazendo essa mensagem chegar a alguém, Deus te recompensará. Talvez não nessa terra, mas você está acumulando tesouros no céu. Até a próxima.